Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 13. Vamos ver até onde Deus nos concede comentar, meditar, não é? Porque, como eu já disse a vocês, o meu esboço é a própria Bíblia. Não é errado fazer um sermão temático, não, um tema bonito, mas eu prefiro o sermão textual, porque a gente vai explorando o que a palavra de Deus está dizendo, entende? Então, na sexta-feira passada, falamos sobre o autor dos Hebreus, dizendo, permaneça a caridade fraternal, quer dizer, a caridade ou o amor entre irmãos. Se não houver amor, está perdido. Não pode ser salvo uma pessoa que não ama a Deus e não ama ao próximo como a si mesmo. O segundo versículo diz, não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não sabendo, hospedaram anjos. Já pensou, irmão? Hospedar um anjo sem saber na sua casa, não é? Anjo, quando é mandado para trazer bênção, é uma maravilha. Vamos comentar a partir do 3. Diz a palavra, lembrai-vos dos presos, como se estivesseis presos com eles, e dos maltratados, como sendo vós mesmos também no corpo. Lembrai-vos dos presos, não é? Irmãos que já visitaram as penitenciárias, já evangelizaram. Quando eu dirigi a mocidade em Natal, e dirigi 20 anos e 2 meses, graças a Deus, nós tínhamos uma equipe que visitava o presídio de Natal, não é? Naquela época era colônia penal, Dr. João Chaves. Pois bem, a gente ia ali, pregar o evangelho uma vez por semana. Eu não ia todos, porque tinha a equipe que fazia isso, mas vez por outra eu ia. E ali, meus irmãos, aquelas pessoas, não é, presas por causa das suas atitudes ilegais, erradas, transgressões, crimes, etc., não é? Estavam ali e ouviam a palavra de Deus. Alguns não queriam ouvir, mas o diretor do presídio, vendo que a presença daquela juventude, aquela equipe de jovens evangelizando ali, tinha um efeito muito positivo na vida daqueles prisioneiros. Sabe o que ele fez? Ele destinou um lugar especial para que quando fosse fazer o culto, tivesse um lugar separado ali. E os presos que queriam ir, os portões eram abertos, eles iam para lá, não é? Escutavam a palavra de Deus, depois voltavam. E muitos aceitaram a Jesus como seu Salvador. Dê glória a Deus por isto. Alguns deles depois são obreiros da igreja, homens de bem, casados, porque o Evangelho de Jesus Cristo não é uma mensagem filosófica, nem tampouco uma mensagem política ou intelectual. O Evangelho de Cristo é como diz o apóstolo São Paulo em Romanos 1,18. Não me envergonhe do Evangelho de Cristo, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Você pode dar glória a Deus por isso? Os obreiros podem dar glória? Glória a Deus, isso é bom, não é? Temos que estimular, irmãos. Estimular. Não é que a pessoa não esteja feliz na igreja, é que vai perdendo o costume de abrir a boca, não é? Vai perdendo o costume. Não devemos perder esse costume. Eu já preguei em igrejas que em lugar de as pessoas glorificarem a Deus, elas batem palma. Não vou dizer que é pecado, não. Não. Desde que as palmas sejam para Jesus, não é? Agora, nossa igreja não tem esse costume, na verdade, de bater palma. Quando você bate palma na pregação, o pregador pode sentir envaidecido e pensar, estão batendo palma para mim, não é? O cantor, depois que canta, a igreja bate palma, ele pode pensar, puxa, como eu fui aplaudido, não é? Mas se disser glória a Deus, glória a Jesus, aleluia, não tem pregador que vá pensar que é para eles que estão louvando, não é? Mas aqui diz, lembrai-vos dos presos, irmãos. Muitos irmãos nossos
pelo mundo afora estão presos. Nos países islâmicos, aqueles países que adoram, não é, ao Deus que eles chamam de Alá, uma religião fundada por um homem chamado Maomé, não é? E ele casou com uma menina de 6 anos. 6 anos, chamada Aisha. E teve relações com ela quando ela estava com 9 anos. Esse é o fundador dessa religião. E é por isso que ainda hoje eles fazem casamento de um homem de 40, 50 anos com uma menina de 8 ou 10 anos. Essa é a maneira de ser na sua cultura, não é verdade? Outros adoram Krishna, não é? Lá na Índia. Outros adoram Buda e assim por diante, não é verdade? As pessoas estão lá. E entre essas religiões, elas têm tudo, só não tem uma coisa que há no cristianismo: o amor. O amor é a essência do cristianismo. A palavra Islã quer dizer obediência. Então lá as pessoas têm que obedecer a ferro e a fogo. Ou obedece ou morre. Ou obedece ou é preso. Não é? É assim. Então, eles têm ódio dos cristãos. Essas religiões geralmente têm ódio dos cristãos. Entende? Ódio da palavra de Deus. Por isso muitos irmãos nossos estão presos. Não têm liberdade de cultuar. Estão por trás das grades, irmãos. Então oremos, quando você fizer sua oração no seu culto doméstico, ore para Deus ter misericórdia dos irmãos que estão presos, para Deus abrir as portas das prisões para eles, não é? A Bíblia está dizendo, orai, não é, pelos presos, lembrai-vos dos presos, como se estivessem presos com eles, e dos maltratados. Tem muitos irmãos maltratados. Outro grande inimigo da igreja cristã são os regimes comunistas. Comunistas. Eu conheço bem essa doutrina, porque eu ensinei economia na universidade, não é? Durante mais de 10 anos. E a gente estuda os diversos regimes econômicos. Aí você tem o capitalismo, você tem o comunismo, você tem o cooperativismo e assim por diante, não é? Não vou falar de nenhum regime desse, no sentido econômico, mas no sentido espiritual, o comunismo é uma religião usada pelo maligno para acabar com o cristianismo. E sabe por que não acabam? Porque Jesus disse em Mateus 16, 18, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dê glória a Deus. Abra a boca e dá glória a Deus. A glória a Deus para dentro não resolve não, tem que ser para fora, né, Valderi? Tem que botar para fora. Graças a Deus. Então, amado, lembrar-se dos presos, orar pelos nossos irmãos que estão presos, não porque mataram, porque roubaram, porque mentiram, não, só pelo fato de dizer, eu creio em Jesus Cristo como meu Salvador. Na Coreia do Norte, por exemplo, muitos irmãos, mulheres, jovens, adolescentes, estão sofrendo com trabalhos forçados, irmão. Trabalhando na agricultura, trabalhando, cavando buraco, né, sem direito a comer direito, só porque crê em Jesus. Aquilo ali é uma forma de castigo, não é? Na China também a perseguição aos cristãos é terrível. País comunista. Em Cuba a perseguição é grande também. Todos esses países, oremos que o Brasil não se transforme num regime comunista desse tipo, viu? Comunismo hoje não é igual ao tempo que ele foi fundado, que era tudo na base da metralhadora, matar. Hoje não. Hoje a orientação do comunismo é, não use armas, não use tanque, procure se infiltrar nos partidos políticos, procure se infiltrar nas universidades, procure se infiltrar nas igrejas, e aí nós tomamos o poder, e depois que a gente tomar o poder, não sai mais. Tem alguma coisa parecida conosco? Então lembrai-vos dos presos, irmãos, presos como se estivesse presos com ele. Lembre-se que enquanto você está vivendo num país
e pela graça de Deus, até aqui a nossa Constituição, não é? Constituição brasileira garante a liberdade de opinião, liberdade de expressão, liberdade de crença, liberdade religiosa. Nesse país não tem nada disso. Nada disso. Andar com a Bíblia é como se andasse com uma arma de modo ilegal. Viu? A Bíblia para eles é um perigo. Por isso tem muitos irmãos nossos que servem a Jesus escondido em casa. Quando descobrem o Novo Testamento, escondem, porque se pegarem, aquela pessoa vai ser espancada, torturada, presa e pode ser até morta. Porque nesse lugar não existe liberdade. Oremos pelo nosso Brasil. Que existe em ação um sistema que está querendo acabar com todas as liberdades individuais. O comunismo não dá valor ao indivíduo. O comunismo dá valor ao coletivo. Para eles o que vale é o coletivo. Indivíduo não. Indivíduo tem que estar subordinado às regras do Estado. Entende? Que para eles lá é o Todo-Poderoso. Então, lembremos dos presos. É o que diz a Bíblia. Ore por irmãos nossos que estão presos. Ore pelos que estão presos no Brasil, que aceitaram Jesus Cristo como seu Salvador, detrás das grades da prisão. Não é? Eu vi irmão dando testemunho na prisão, dizendo, graças a Deus, porque eu encontrei a minha liberdade atrás da prisão. Que Jesus me libertou. Ele diz, eu estou preso porque estou pagando pelo crime que cometi, mas hoje eu sou um homem livre por Cristo Jesus. Dê glória a Deus por isso. Os maltratados, não é? Também. Agora, a Bíblia é assim, ela passa de um assunto para outro rapidamente. Falou sobre presos, falou sobre maltratados, e logo em seguida, olha o versículo seguinte que diz, venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Então, eu cito esse versículo quando faço cerimônia de casamento, não é? O texto usado é sempre aquele de Efésios, capítulo 5, versículo 22 em diante, onde o apóstolo fala sobre como as mulheres devem se comportar, os maridos, etc. E eu lembro esse versículo da Bíblia de venerado seja entre todos o matrimônio. O que é a palavra venerado, irmãos? Venerado. Se você for um dicionário, quer dizer, é prestar culto, não é? É prestar reverência, é quase como que se dizer adorado. Mas na Bíblia só existe adoração a Deus, a Jesus Cristo, nosso Salvador. O marido não pode adorar a mulher não pode adorar o marido, não é? Não, adoração só a Deus. O diabo tentou Jesus 3 vezes, na terceira vez Jesus disse a ele, vai-te Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Portanto, adoração só a Deus. Porém, venerar no sentido aqui, é ter um valor especial. Entendeu, irmãos? É dar um valor grande, quase como no sentido de adoração, mas não pode chegar a esse nível. Venerar, respeitar o matrimônio, não é? E o leito sem mácula. Leito, na língua grega original, Novo Testamento, quer dizer coito. Coito quer dizer a relação sexual. Então você pode aplicar tanto no sentido original da palavra, como sendo o ato sexual, como a própria cama, o leito do casal. Seja o leito sem mácula, quer dizer, sem mancha. A sua relação sexual com a sua mulher não pode ser pecaminosa. Entende? Quando quem não conhece, quem não pesquisa um pouco a língua original, só vendo aqui a cama. A cama deve ser sem mancha, não é propriamente mancha de secreção, não, mas mancha de pecado.
Não pode. Nos seminários que eu dou para casais, e já dei nesse Brasil quase todo, só não dei em Tocantins, que eu não sei nem onde é. Mas quando eu não dirigia a igreja, eu andei esse Brasil, o pessoal me convidava para dar estudo para jovens, não é? Para casais, para família, muitos, não é verdade? Então eu explicava isso direitinho para ele. E na hora das perguntas, nos seminários, vinha perguntas mais diversas, toda a liberdade. E tinha uma pergunta: pastor, é permitido fazer sexo dessa maneira? É permitido fazer sexo de outra forma? E eu tinha que mostrar pela Bíblia, como mostro ainda, como deve ser o sexo, a relação sexual do casal cristão. Não vou descer a detalhe, porque não é esse a doutrina sobre a sexualidade cristã. Mas posso dizer que o sexo entre o cristão deve ser santo. Ainda bem que tem alguém que dá glória, né? O sexo tem que ser santo. Por quê? 1 Pedro 15, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Aí inclui a parte sexual também. Um crente não pode fazer sexo com sua mulher como ele fazia com uma prostituta. Não, senhor. Não, senhor. Eu já estive, quando eu dei um seminário desse lá em Pernambuco, uma irmã me procurou com a minha esposa, que estava sempre ao meu lado, e ele disse: pastor, eu não quis fazer essa pergunta diante de todo mundo, mas vim perguntar ao senhor. Meu marido é um obreiro, meu marido é presbítero, mas ele quer me obrigar a fazer sexo anal com ele. E aí? Isso é santo? Não, senhor. Sexo anal é sexo misturado com fezes. Aprendam isso. Com fezes. Não sabia, não? Pois é. Pode usar camisinha, usar o que quiser. Tem fezes, resíduo de fezes no intestino reto. E aqui está dizendo: seja o leito ou o coito, a relação sexual sem mácula. Aqui mácula quer dizer pecado. Entendeu, meus irmãos? Então que Deus nos ajude, possamos aprender, crescer, como diz Pedro em 2 Pedro 3,18. Antes, crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta noite nós estamos crescendo na graça, porque estamos adorando, cantando, louvando, na verdade, mas também estamos crescendo no conhecimento. Louvado seja o nome do Senhor. Crescendo no conhecimento. Então o apóstolo está dizendo: seja venerado o matrimônio, quer dizer, de um alto nível. Casamento não pode ser, meu irmão, a simples relação é social, não, senhor. Do crente, não. Das pessoas aí fora, o casamento diz até que é um contrato. Já ouviram falar nisso já? Os irmãos que são advogados, hein, pastor Eugênio? Não diz que é um contrato? Contrato. Eu faço casamento no cartório, aí o juiz diz, de acordo com a lei, é um contrato. Entre os crentes diante de Deus é mais do que isso. É uma aliança. É uma aliança, é um pacto diante de Deus que não pode ser quebrado, a não ser pela morte ou pela infidelidade, irmão. Entende? Quando o homem adultera, ele quebra o pacto ou aliança conjugal diante de Deus. O casamento é tão importante que ele é comparado ao relacionamento de um crente com a sua esposa. É tão sério, tão profundo, que Paulo, no capítulo 5 de Efésios, compara a relação, a união entre Cristo e a sua igreja. Já pensou, meu irmão? Qual é a outra coisa que a Bíblia compara entre Cristo e a sua igreja? Mas o apóstolo, inspirado pelo Espírito Santo, diz: vós, mulheres, submetei-vos ao vosso marido, como a igreja está sujeita a Cristo. Essa submissão não é porque o marido é mais importante, porque ele é o macho, não. É porque é uma submissão no amor. Quem diz amém?
é no amor, não é a submissão na base da ignorância, aqui quem manda sou eu. Quando você viu o marido dizendo aqui quem manda sou eu, é porque ele é um fraco. Agora quando ele disser assim, aqui em casa quem manda é Jesus, aqui em casa quem manda é Cristo, aí é diferente. Está lá em 1 Coríntios capítulo 11, porque Cristo é o cabeça do marido. Olha só, Cristo é o cabeça do homem, o marido, cabeça da mulher. Está vendo? Como é a liderança no lar? Então, no seu lar, você é o líder, porque Deus deu a liderança, o marido, e o versículo seguinte diz, porque o marido é o cabeça, o líder da mulher, assim como Cristo é o líder da igreja. Veja que comparação profunda. Aí ele diz, maridos, amai vossas mulheres, como Cristo amou a igreja, e morreu por ela. Então não é um contrato não, meu irmão. Pode ser um contrato na lei civil, mas na lei de Deus é uma aliança espiritual. Dê glória a Deus por isto, meu irmão. Da cerimônia de casamento, quem faz já sabe, né? Você promete amá-la, tal, honrá-la, tanto na saúde como na enfermidade, na dificuldade, etc., na bonança. Sim, prometo. A mulher a mesma coisa. Aí quando passa 3, 4 anos, aí o marido deixa a mulher de lado, não quer mais nada com ela, a mulher deixa o marido, não sei o quê, começa a entrar nas redes sociais e se relacionar com não sei quem. Isso é coisa do Satanás, pois a Bíblia diz assim, seja o vosso falar sim, sim, não, não. O que disso passa é de procedência maligna. Você prometeu amar sua esposa até que a morte separe, meu irmão, então tenha cuidado, vigie e ore, para não cair nas armadilhas do maligno. Louvado seja o nome do Senhor. Você, menina, essas meninas aí dessa idade estão namorando ainda não, né? Acho que não é possível. Uma menina com 12 anos, 13 anos já está namorando, não. Esse menino ali atrás não tem ninguém namorando ainda não. Mas depois de 16 anos, por aí assim, começa a namorar na igreja. Na igreja, não é? Que o namoro é o primeiro passo em direção ao casamento. Não é obrigado a casar, mas é com esse objetivo. Que o namoro é para conhecer. Conhecer o rapaz, conhecer a moça, conhecer a família de uma, a família de outra, né? A personalidade, o caráter, e saber se ele é um crente fiel e se ela é uma crente fiel. Dá glória a Deus, irmão? Para dar glória a Deus mesmo. Então, seja sem mancha, o casamento não pode ter pecado no meio. Aí ele adverte, os que se dão à prostituição, não é? E aos adúlteros, espere, adúltero não é a mesma coisa que prostituição? Não. Está no mesmo sentido, mas tem diferença. Adúltero é aquele homem que é casado, tem sua esposa, e se relaciona com outra mulher que não é seu cônjuge. Ou aquela mulher que tem um marido, é casada com ele e tem relações com outro homem. Isso é adultério. E a Bíblia diz que os adúlteros não entrarão no reino dos céus. Viu? Cuidado, irmão. Existe hoje alguns tipos de adultério, não é? E na época de Jesus não tinha. Na época de Cristo só tinha 2 tipos de adultério. O adultério físico, né? Real, o homem ia para a cama com a mulher, não é isso? Físico. E tinha o adultério mental. Jesus diz assim em Mateus, né? Quando se um homem olhar para uma mulher, só olhar, e pensar em adulterar com ela, já adulterou no seu coração. Adultério mental, e Deus considera pecado. Mas hoje tem outro tipo de adultério, é o adultério virtual, é aqui, ó, virtual, entendeu? Mas olha aqui, aí vê uma mulher, não sei o que, começa a conversar, bate papo, não sei o que, e o diabo diz, tá aí, essa é que é boa, tua mulher está velha, teu marido está velho, não sei o que, aí o cabo vai na onda do diabo, daqui a pouco adultera, aí o nome dele, que estava, se ele for um crente, é riscado do livro da vida e passa para o livro das obras.
Se não se arrepender e deixar, vai pro inferno, o lugar da condenação eterna. Cuidado, aqui está falando de casamento, mas os meninos tenham cuidado. O outro pecado chamado fornicação, é o sexo antes do casamento. Se não deixar, se arrepender e diante de Deus, se for apanhado pela morte, vai lá para o lugar para onde já foram todos aqueles que morreram antes do pecado. Então, Deus o julgará, está escrito, Deus o julgará. Está vendo, meus irmãos? Deus o julgará, não é? O versículo 5, veja como muda, não é? Começou com caridade fraternal, depois dos presos, maltratados, passou para o casamento, condena a prostituição, o adultério. Aí o versículo 5 diz, sede os vossos costumes sem avareza. O que é avareza, irmão? Quem se lembra? Hein? Não entendi, não vi direito não. Apego não é só apego não, é amor. Tem gente, irmão, que a vida dele é só com base no dinheiro. Dinheiro, viu, irmão? Cuidado, cuidado. Olha o que diz aqui 1 Timóteo. Abra sua Bíblia aí, se você for avarento ou não. Tenha cuidado, viu? 1 Timóteo capítulo 6. Doutrina é isso, irmão. É abrindo a Bíblia. Não é pulando para um lado e para outro não, para se mostrar. 1 Timóteo capítulo 6. Versículo 6. Vocês vão ler comigo, viu? Vamos ler do 6 ao 10. 6 ao 10. Quando disser 2, tá bom? 1, 2. Mas é grande ganho a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele, tendo porém sustento e com que nos cobrimos, lê, irmão, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína. O 10, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmo com muitas dores. O amor ao dinheiro, a avareza é isso, irmão. A avareza quer dizer o apego ao dinheiro, o amor ao dinheiro. Tudo que faz é por causa do dinheiro. Tudo que faz é por causa de dinheiro, é pensando em dinheiro, pensando em ganhar mais. Ganhar dinheiro não é pecado, não, senhor. Agora, tem que saber como é que você ganha dinheiro. Ganhar dinheiro tem que ser com honestidade, tem que ser com coisas honestas, coisas lícitas, que contribuam para a glória de Deus na sua vida. Não é? Teve um irmão aqui em Panamirim mesmo, que na mercearia dele, estava vendendo cerveja, cana 51. Aí, alguém me disse, eu chamei ele para conversar. Não, irmão, o senhor sabe, eu não bebo, não, entendeu? É porque as pessoas precisam, querem, sei o quê. Irmão, está errado. Sabe o que é isso, irmão? É crente que só lê a Bíblia na leitura oficial. Não conhece a palavra de Deus. E, lamentavelmente, é uma das frustrações que eu tenho como pastor, irmão. É que na Assembleia de Deus, os crentes não gostam de ler a Bíblia. A maioria. Estive agora numa igreja, onde eu fiz esse teste. Quantos aqui já leram a Bíblia toda? Meus irmãos, no meio do povo, levantaram a mão 4 pessoas. Quando eu me virei para os obreiros, só 2 levantaram a mão. Não lê a Bíblia. Eu estou lendo 50 vezes, graças a Deus. É para a glória dele, não é minha não. E não sei tudo.
Minha Bíblia tem várias interrogações assim. Senhor, o que é isso? Não estou entendendo não. Aí lá na frente Deus usa alguém para pregar e diz, agora eu entendi. Vai aprendendo, né? Vai aprendendo, meditando, etc. Entendeu, meu irmão? Então é preciso entender, irmãos, para não cair nessas tentações terríveis, entendeu? Não cair nessas coisas. Então, observe bem, não é? Avareza é isso, não é? Cuidado para não ter avareza, porque Deus não gosta disso, viu? Passamos aqui, seja o vosso costume, sem avareza, contentando com o que tendes, não é? Comunista quer que todo mundo seja igual na pobreza. Ele não gosta de classe média, de quem trabalha, quem tem uma casa e luta e tem duas, passa ano em lugar de beber, em lugar de ir para as festas, né, de estar comprando carro todo ano, procura investir para a sua família. Ele não gosta disso não. Ele quer que todo mundo seja pobre, dependendo do Estado, todo mundo. Viu? Eles têm ódio a empresários. Que dão emprego para o povo. Eles querem que o emprego seja dado pelo Estado, para manter o povo escravizado, entendeu? Então, contentando o que tem, porque disse Deus, não te deixarei, nem te desampararei. O apóstolo está querendo dizer, não é que é proibido você ganhar dinheiro, não, é que você não pode ter amor ao dinheiro, essa avareza. Se você tem o suficiente para você, para a sua família viver digno, não tem que perder sono agora para procurar ganhar mais, ganhar mais, ganhar mais. Não, meu irmão. Existe uma proposição na filosofia entre o ter e o ser. Veja bem, ter e ser. Eu estudei isso, não é? Então, há pessoas que procuram ser, não é? Ter dignidade, ter honra, entendeu? Ter a satisfação, ter amor, entendeu? Ser. Agora tem outros que se preocupam mais em ter. Em ter. A pessoa que tem a procura de ter mais e ser menos, acaba sendo miserável espiritualmente e moralmente. Você vê, por exemplo, na Bíblia, Jó era o homem mais rico do Oriente, mas ele não era apegado à sua riqueza, não, pois a Bíblia diz, logo para começar, as qualidades dele. Jó era um homem reto, sincero, temente a Deus e que se desviava do mal. Já pensou que qualidades exemplares para um homem que tem dinheiro, né? Rico, servo de Deus? Não é? Se você é classe média, que a sua classe média seja para a glória de Deus. Se você é um homem rico, que a sua riqueza seja para a glória de Deus. Se você é uma pessoa pobre, que a sua pobreza seja para a glória de Deus. Porque Deus abençoa tanto um quanto o outro, não é? E diz que nada deixa faltar. O salmista Davi pegou isso no Salmo 23, disse, o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Está vendo? Confie, nada que é necessário, que é importante para a nossa vida, ele não deixa faltar, não é? E alguém diz assim, pastor, mas se a pessoa fica doente, não faltou a saúde? E é verdade, porque isso faz parte da realidade humana. Por causa do pecado dos primeiros pais, passou para nós as consequências do pecado. Aí vem a doença, vem o envelhecimento, que você não consegue deter. Você pode ter uma velhice saudável, como diz o Salmo 92, não é? Na sua velhice ainda dará frutos, mas você não pode deter o envelhecimento. Não, vai chegar um dia em que as forças vão decair e vai ter que passar para o outro lado da vida, não é verdade? Mas o importante é confiar em Deus, pois Ele diz, não te deixarei, nem te desamparareis. O 6, e assim, com confiança, ousemos dizer, o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Você pode dar glória a Deus? Aprenda, meu irmão, na sua oração
individual, no culto doméstico, dizer esses versículos: o Senhor é o meu ajudador, não temerei o que me possa fazer o homem. Glória a Deus, aleluia. E o 7, lembrai-vos dos vossos pastores. Vê como passa de um assunto para outro, né? Lembrai dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Não diz assim, olha, atentando para a palavra que ele diz, atentando para as pregações bonitas que ele faz. Não, Senhor. Lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitais. Então, aqui está exortando que os irmãos devem imitar a fé dos pastores. Não diz imitar a palavra, imitar a fé dos pastores, não é? E outra coisa, atentando para a sua maneira de viver, o seu comportamento, não é verdade? Seu testemunho. Por isso, irmãos, nós como os obreiros, pastores, nós devemos ser não apenas líderes das igrejas, mas exemplo. Paulo disse a Timóteo, não é? Ser exemplo dos fiéis. Um jovem obreiro. Paulo diz, ninguém despreze a tua mocidade, mas ser exemplo dos fiéis, na fé, no trato, na palavra. Exemplo. Está entendendo? Devemos ser exemplo, meus irmãos.